O Homem-Aranha retornou à Terra após uma guerra intergaláctica, trazendo com ele um traje preto com habilidades incríveis, mas inquietantes. À primeira vista, parecia uma solução perfeita, mas logo Peter percebeu que o traje estava longe demais de ser apenas uma roupa. Agora, enquanto tenta retomar sua vida em Nova York, ele começa a descobrir que esse uniforme misterioso pode trazer mais problemas do que vantagem. E eu vou te contar como isso aconteceu. Peter Parker estava vivendo mais um dia típico de sua vida dupla, ou seja, tudo menos normal. Ele acompanhava o Andy, repórter do Clarim Diário, na cobertura de um jogo entre Nova York e São Francisco. Para Peter, era só mais um dia de fotógrafo como freelancer, até que Tony, irmão do quarterback do time de Nova York, o reconheceu, um rosto familiar da época da faculdade, algo raro em seu mundo caótico. A conversa foi breve, mas o suficiente para lembrar Peter de que antes de virar o Homem-Aranha, ele era só um nerd tentando passar em bioquímica. O jogo terminou para o time de Nova York, e Peter, sempre na correria, deixou o Andy no vestiário enquanto se apressava para um jantar com a tia May. Já fora do estádio, ele olhou ao redor para certificar que ninguém estava vendo ele. Em um instante, o traje simbionte, aquele que ele trouxe da batalha, deslizou sobre seu corpo, trocando suas roupas normais pelo uniforme do Homem-Aranha. Era incrível, em segundos ele estava balançando pelos prédios e o vento batendo forte em seu rosto. Ainda assim, o traje era um mistério. Como ele produzia teias do nada? Por que parecia tão vivo? Talvez Red Richards pudesse responder, mas até lá Peter teria que confiar em seu instinto e no traje. Enquanto Peter lidava com suas questões existenciais em pleno voo, a vida continuava complicada para Rei. Pressionado pela máfia liderada por Rose, o quarterback enfrentava um dilema: proteger seu irmão Tony ou continuar a manipular jogos e arriscar sua própria alma. Mas Rei afastou-o com um "não se meta nisso, cara". Depois de um jantar com tia May, que foi como sempre uma mistura de carinho e preocupação, Peter decide esparecer. De volta ao traje, ele balançava entre os prédios, tentando deixar para trás todos os problemas com Felícia, o trabalho no Clarim e as contas atrasadas. Mas, como sempre, as ruas de Nova York tinham seus próprios planos. Nos dias seguintes, a atuação de Rei piorou. Rose sequestrou Tony, deixando um bilhete cheio de ameaças, desesperado. Rei saiu correndo de casa e no caminho deu de cara com Peter e o Andy. Peter, desconfiado, seguiu o quarterback como Homem-Aranha, enquanto o Andy investigava por conta própria. O rastro levou até um armazém, cenário clássico de encrenca. Lá, o Rei confrontava os capangas de Rose, e a coisa escalou muito rápido, entre tiros e ameaça. O Peter interviu. O traje simbiótico mostrou mais uma vez que não era apenas só um uniforme, protegendo ele de uma bomba de gás com habilidades quase assustadoras de filtro de ar. No fim, Rose escapou, mas Tony foi salvo. Rei, vendo que não havia mais saída, decidiu confessar tudo para o Clarim Diário, encerrando sua carreira no futebol, mas recuperando sua dignidade. Enquanto Peter lia a matéria, ele refletiu: escolhas difíceis mudam heróis, ou destrói pessoas. Algo em Rei o fazia lembrar de si mesmo. Dias depois, Peter estava fotografando a recuperação da van de batalha de Duende Macabro. Mesmo com a adrenalina baixa, sua mente não parava. Ele marcou a van com um rastreador aranha. Enquanto fazia isso, o traje, como sempre, respondia aos seus pensamentos, transformando-se em uma roupa de pessoa normal em um instante. De volta ao apartamento de Chelsea, Peter tentou desacelerar. Ele lavou o traje simbiótico, que mesmo molhado parecia mais vivo de qualquer outra coisa no varal, e preparou um lanche. Ou tentou. O pão estava mofado, que arruinou seus planos, e ele foi dormir, exausto. Mas o traje tinha seus próprios planos. Silenciosamente deslizou até o Peter, cobrindo-o enquanto ele dormia. Algo muito errado. Mas Peter continuava sem perceber. E não demorou muito para as coisas escalarem. Primeiro, uma noite de patrulha ao lado da Gata Negra. Depois, um ataque surpresa do Puma no apartamento. Dessa vez, o traje não esperou um comando. Ele reagiu sozinho, cobrindo Peter em segundos, e durante a batalha protegendo suas costas cortadas com eficiência assustadora. O Puma, percebendo a situação, desistiu da luta, chamando de injusta. Peter, por outro lado, só tinha mais perguntas. Ao voltar ao apartamento, ainda ofegante, encontrou Mary Jane, esperando por ele. E aí veio a bomba. Ela sabia, há muito tempo, ele era o Homem-Aranha. E ela sabia. O mundo de Peter já estava de cabeça para baixo, e girou mais uma vez. E no centro disso tudo, o traje simbiótico. Útil, sim, mas algo nele deixava claro que aquilo não era só um uniforme ou um traje, era algo a mais, algo vivo, algo que não se contentava em apenas proteger Peter. E o pior, Peter sabia disso lá no fundo,
mas não estava pronto para encarar o que realmente significava. E as coisas vão começar a ficar feia pro lado de Peter. Mas essa é só uma parte da história. E se você quer saber sobre o restante da história do Venom, aqui fica meu convite. Continua.